Já está gravando, tá? Deixa eu só. Boa noite a todos. Continuando aqui o nosso estudo do livro Os Mensageiros, né, que é uma obra ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21, Espíritos Dementados. Vamos dar uma recordadinha rápida aqui no que a gente viu semana passada, né? Os espíritos André Luiz e Vicente, eles estavam, né, em aprendizagem aqui na crosta, né, terrestre, no umbral médio, junto com um instrutor, né, que é o Aniceto. E eles vieram até em viagem, em missão e em aprendizagem, e estão num posto de socorro que se chama Campo da Paz. Chegando lá, eles já tiveram algumas conversas, né, com o Alfredo, que é o administrador desse posto de socorro, e esse posto de socorro se assemelha a um castelo. Semana passada, a gente viu como que ele é protegido, né, e ficamos até surpresos de tamanha proteção semelhante ao que a gente tem aqui na Terra, né, até com armas, né, mas não são armas de fogo como as nossas. Nós vimos isso semana passada. Então, feito esses lembretes, né, para essa reconstituindo um pouquinho, recapitulando um pouquinho, para a gente poder iniciar aqui o capítulo 21, tá? Pode passar, Elaine, por favor. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta, conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa, em galeotas diversas. A gente percebe aí que o trabalho era grande, né? Essas galeotas aí eram barcos compridos que eram carregados, né, dessas coisas todas que iriam precisar levar aos espíritos que estão ali naquele posto de socorro, se refaziam, que foram socorridos para ali. Então, a gente vê aí que é muita coisa, né, que eles levavam. Isso me chamou a atenção, porque provavelmente fica tudo separado, né, da área onde eles estão, porque senão não precisaria de ficar carregando para lá. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Tal qual, né, gente, a gente vê aqui os manicômios, a gente está vendo aqui olhos vagueantes, rostos sombrios. Eu tive uma oportunidade de visitar uma amiga na Clínica Pinel, quando lá ainda existia. Gente, assim, foi muito impactante, porque quando abre os portões, a gente fica guardando, quando abre os portões, para eles saírem para encontrar com as visitas, saem pessoas de todos os jeitos que vocês podem imaginar. Às vezes parece que a gente está num livro ou num filme, porque saem pessoas, assim, com todo o respeito que a gente tem por eles, das mais diversas formas de roupas, de bocas passadas de batom,
só que o batom, ele ultrapassa a parte dos lábios. Pessoas com meias, assim, é bem dolorido. Então, é como se fosse aqui, né, que nós temos que retirar essas pessoas para tratar, lá também tinha esses albergues. E para um melhor estudo deste capítulo, vamos entender primeiramente do que se trata a demência espiritual. Pode passar, Paulo. Pode passar, Elaine. No contexto do espiritismo, espíritos dementados referem-se a espíritos que, após a morte, apresentam um estado de perturbação mental, como se estivessem em um tipo de loucura. Essa condição não é inerente à morte em si, mas sim resultado do desequilíbrio causado por suas próprias ações e pensamentos durante a vida terrena, levando-os a negar a realidade da morte ou a se apegar a ilusões e sentimentos negativos. A gente pensa assim, puxa, mas depois que morre, enlouquecido, né? Tem loucura depois da morte, né? Mas, como nós sabemos que nada muda, né? Às vezes, nada não, né, gente? Muda um pouco que fica, às vezes, a gente vai ter lá muito mais motivos para estar enlouquecidos do que aqui, porque nossos sentidos vão estar muito mais ampliados para a gente poder perceber muito mais do que a gente percebe aqui. E isso acaba levando também à loucura mesmo, porque aí a consciência, né? Ali está tudo assim, aclarado, né? Então, nesse contexto aqui, os espíritos dementados eles são aqueles que têm uma perturbação mental. Mas não é porque morreu, né? Isso não é porque em toda morte a pessoa vai ficar dementada, vai ficar louca. A morte ela pode trazer um processo de perturbação momentânea, né? Perturbação, confusão, assim como a gente, quando a gente sofre um choque, uma batida, um trauma, né? Tem uma confusão mental ali, mas aos pouquinhos, rapidamente, a pessoa vai se tornando capaz de saber, entender o que aconteceu. Só que nesse caso aqui, a pessoa permanece nesse desequilíbrio porque ele não se reconhece como um desencarnado, né? E ele, às vezes, uma grande maioria dos espíritos não sabe nem que tem uma vida depois da morte. Então, eles acreditam que a morte é o nada, né? Ou é tão vivo, ele está tão vivo, ele se sente tão vivo, que ele não é possível, eu não morri. Isso não é morte. E aí ele começa a negar essa realidade e se apega às ilusões de que ele está vivo. Continua seguindo a vida que não é essa vida terrena. Então, entendendo a demência espiritual, desconexão da realidade, espíritos dementados podem não ter consciência de sua condição de desencarnados e continuam presos a situações, pessoas ou sentimentos do passado. A perturbação mental. Essa condição é caracterizada pela negação da realidade, apego a ilusões, sentimentos de culpa, medo ou raiva que impedem o espírito de evoluir. Semelhança com a loucura terrena. Embora a demência espiritual não seja exatamente igual à loucura física, ela apresenta sintomas como desorientação, confusão mental e dificuldade de discernimento, semelhantes aos observados em pacientes com transtornos mentais. Então, isso aqui acho que não precisa explicar, está muito claro, né? O que mais eu acho mais que não focar mais aí é que essa condição ela é caracterizada pela negação da realidade, né? É um
apego a ilusões, aí pessoas, sentimentos, materialidade, e isso fecha a pessoa num ciclo que ela, e num círculo que parece que ela não consegue enxergar mais nada. E a semelhança aí com a loucura terrena, né? Eu já tinha dito isso lá mais atrás. O que veremos no decorrer deste capítulo são alguns casos que ilustrarão este quadro de demência espiritual. Então, quando o André traz para nós esse capítulo, neste posto de socorro, ele vai trazendo casos, assim como os outros capítulos também, né? A gente vai aprendendo muito, vamos dizer, pela observação dos casos, pela análise e reflexão sobre os casos. Pode passar, Ivane. Ô, gente, fiquem à vontade, tá? Para interferirem, complementarem, é, é, se por acaso eu estiver equivocada, me corrigirem, por favor, tá? Então, voltando ao texto do livro, Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo. Teve um capítulo para trás também, que foi explicado sobre o sopro curativo. O sopro, neste caso, ele é visto como um veículo para a transmissão de energias e fluidos benéficos. Este sopro, gente, ele é usado também em alguns tratamentos para nós encarnados aqui, em algumas clínicas que fazem tratamentos espirituais, tá? Eu já presenciei, meu marido já passou por esses tratamentos, são alguns médiuns, né, que, que fazem, que têm uma condição de fazer esse tratamento, e também falam que qualquer pessoa que tenha um bom coração e que tenha boa vontade, né? E tenha uma boa energia, possa fazer. Então, alguns médiums, alguns técnicos, né? Espíritos, foram para este serviço de sopro curativo, os quais se desviaram de nós, umas edificações situadas em zona diferente. E por que que eles vão para uma edificação situada em zona diferente? Porque dentro do campo lá da paz, eles têm espaços, assim como nós temos, né? Nos hospitais, nós temos a ala que as pessoas estão muito debilitadas, é o CTI, temos a enfermaria, já temos uma ala, às vezes, de uma convivência maior, quando eles já podem descer, tomar um sol. Então, lá também. Esses edifícios aí, né, essas edificações, provavelmente neles estavam aquelas pessoas que não tinham ainda condição de estar nos albergues, né? Eles estavam ainda numa condição mais necessitada do que estes que nós vamos ver o Alfredo falar aqui e o André e o Vicente escutarem sobre eles, né? Então, gentilmente, ele nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Então, os espíritos ali, não é porque o espírito está dementado que ele é perverso. Pode acontecer, né? Mas não necessariamente. É mais desequilibrado, vamos dizer que muito mais, talvez, pela ignorância que cada um traz, a ignorância da vida futura, a ignorância da necessidade da gente praticar as boas ações, a ignorância da prática da caridade, a ignorância de que somos todos irmãos e temos que trabalhar no amor, viver no amor, para que a gente possa conquistar depois uma vida, né? Uma vida saudável espiritual.
o apego aos bens materiais, tudo faz parte, eu acredito, de uma ignorância, né? Então, os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições, já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Então, foi o que eu falei. Provavelmente, lá nas edificações estavam os mais comprometidos, né? Às vezes, tão desequilibrados, precisavam até de calmantes, de muitas horas de sono, porque quando acordados não davam conta de é, nem conviver ali, né? E esses aqui, eles já te passo a palavra, Renata. Eles já, olha para vocês verem, eles já se locomoviam e muitos deles já conversavam. Quer dizer, a situação que antecede a esta aqui de locomover e conversar, podemos imaginar que é acamado, né? Que não tem condição de conviver ali, né? Igual esses outros que já, apesar do equilíbrio, já estavam ali. Quer dizer, eles já conseguiam emitir palavras e pensamentos. Pois não, Renata? Esse grupo, Rosa, eles derivam, eles são os despertos do capítulo seguinte, né? O capítulo seguinte, né? Os que dormem. Então, nesse ponto aqui, eles já são os despertos. Então, espíritos que desencarnaram, passaram um longo período, né? Nas zonas umbralinas, é, em sono, né? E aí, depois de recolhidos, levados para tratamento, a gente vai ver que de tempos longuíssimos, né? E aí eles começam a despertar, e eles despertam como se hoje fosse a continuação de ontem, nada mudou, né? E aí a gente vai ver nas posturas que a sensação, o comportamento deles denotam que nada mudou. Então é muito interessante isso, né? Eles, eles, eles são os remanescentes do capítulo seguinte. Pode passar, por favor. Então, Alfredo continuou, né? Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito albas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos. Eu não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Como a Renata disse, é como se ele tivesse acordado, né, hoje, e o ontem tinha sido realmente ontem, né? E ele aqui, esse senhor, ele está cobrando, né, do Alfredo, a petição, o resultado daquilo que ele estava brigando lá na época de terras e escravos. Então, nos estudos aqui que eu fiz também, a gente vê aqui que nessa época dos escravos, os escravos foram libertados em 1888. E o tempo que ele está aqui neste livro, já tinham passado aproximadamente 60 anos dessa libertação. E ele ficou esse tempo todo perdendo tempo. Porque quando ele aqui retoma um pouquinho da consciência, ele volta querendo as terras e os escravos que provavelmente, né, ele teve um problema com eles lá e
Então, ele queria saber disso. E a mulher, os filhos, estavam esperando. Então, olha como ele ficou parado no tempo, né? E foi muito tempo que ele ficou parado, porque ele fica na zona umbralina, depois é recolhido, aí vai dormir lá, vai se reequilibrar com os fluidos, com os tratamentos, até chegar nessa condição, né? Como excelente médico da alma. Então, gente, eu pus de vermelho isso aí porque é bem forte, né? Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu, como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que preocupa-se tanto assim com as terras e os escravos? Então, o Alfredo, com todo tato, né, com todo respeito, ele, ele começa a conversar com o seu Malaquias, não contradizendo, não impactando, não o assustando, mas com muita tranquilidade, com muita calma, né? Com muita, assim, muita paciência. E ele vai explicando para ele. E ele usa aí, eu marquei de vermelho, você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Quer dizer, essa é uma estratégia, né? Que é usada para a gente conversar com uma pessoa, de citar uma pessoa que não quer aceitar uma determinada situação, de citar um ente querido, né? Para ver se ele cede ao que esse ente querido está querendo, né? Porque a dona Sinhá, querida dele, pediu que ele fosse tratado. Então, para ver se ele acalma, se ele aceita, né? E fala para ele que ele ainda precisa continuar se tratando. Tem mais coisas para fazer, né? A gente aqui está sabendo que tem muita coisa para fazer ainda, né? Ele nem sequer entendeu que ele não está mais aqui fazendo parte do plano lá, né, da terra, né? E escravo, terra, isso se foi, isso ficou para trás, né? Então ele não se deu conta disso ainda. Imagina quando ele se der conta disso. Pode ser que ele tenha aí um outro tipo de reação também, assim, uma reação que o traga também para mais um processo de loucura, né? Que faz, às vezes, com que venha uma obsessão, porque quer voltar de todo jeito, quer estar lá, e às vezes vai encontrar essas pessoas que o perseguiram, que já nem estão naquele corpo mais, mas o espírito é o mesmo. E aí vem as obsessões, né? Ele quer vingar. E muitas aí que quer vingar mesmo, porque entende que deixou de viver alguma coisa porque o outro não permitiu. Perdeu os escravos, as terras, né? E aí o Alfredo vem conversando com ele. Por que ele estava se preocupando tanto assim com as terras e os escravos? Perceba que o Alfredo, ele já vai conduzindo a conversa para trazer para ele novos conceitos, novas ideias, um diálogo que o trazendo mais para o lado espiritual. Pode passar, Ilane. Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. O velho sorriu, como doente, apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho,
O administrador objetou: entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis. E se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. Então, nesse momento, ele está preocupado com os filhos, que os filhos não se movem sem ele, né? O quanto a gente determina certas coisas, né? A gente acha que uma coisa não funciona sem a gente, outra coisa não funciona sem a gente, e não tem nada disso, né? As coisas vão funcionar da forma que for, né? Com ou sem a mãe, o pai, o patrão, a cozinheira, a gente sabe que pode ser que fiquem mais difíceis, ou, né, fiquem mais trabalhosas para serem resolvidas, resolvidos os problemas, mas que vão funcionar, vão, seja da forma que for, né? Porque quando uma pessoa parte, o mundo não para, né? Para a gente que está mais próximo e daí a pouco tem que ir sendo refeito. Mas a gente não pode também ficar achando que a gente domina tudo, que tudo depende da gente, porque isso é um apego também, né? É uma forma de dominação. E o Alfredo, ele doutrina sutilmente. Vocês veem que, hora nenhuma, o Alfredo é mais rude, hora nenhuma ele é mais chama atenção, né? Ele vai sempre falando com muito amor, né? Ele vai sempre fazendo as indagações com muito carinho, né? E mostrando para ver se ele vai repensando, refazendo esse caminho, né? Se os filhos vieram de Deus, uma hora eles vão voltar para lá. Mas acontece que se nós também não deixamos nossos filhos arcarem com as suas consequências, se a gente começar a resolver tudo, né? Ah, eles são preguiçosos, eu vou trabalhar e colocar as coisas, ou eu vou ter que ficar empurrando, vou ter que ficar mandando trabalhar. Quer dizer, não, chega uma hora que a gente precisa deixar eles viverem a vida deles e colherem as consequências dos atos, ou do que fizeram, ou do que deixaram de fazer. Porque eles vão responder, igual está falando, responderão pelos males que criaram em torno de si mesmos. Porque esta é a lei, né, gente? Não adianta pai e mãe nessa hora. É a lei de Deus, universal. Pois não, Renata? Rosa, uma coisa que me chama a atenção muito aqui, né? Além da habilidade, né, do Alfredo de lidar com esses irmãos dementados, porque em momento nenhum ele mente para eles, né? Uhum. Para nenhum deles, em nenhum diálogo nós vamos ver o Alfredo mentindo para eles. Ele sempre vai trazer à tona uma narrativa, uma explicação de algo que está se passando, né? De algo que está acontecendo. Então, aqui. Só que tem uma coisa que me chama a atenção, que o seu Alfredo não, o velhinho, como é que ele São chama? Malaquias, são Malaquias. Malaquias. Isso, seu Malaquias. Seu Malaquias é um escravagista, né? Uhum. Então, a preocupação dele, que desencarnou como qualquer outro ser humano na face da Terra, vai desencarnar inesperadamente, né? Até uma pessoa que está prostrada em cima da cama com uma doença terminal, ela não sabe dizer qual o minuto, qual é a hora, né? Então, assim, ele foi colhido pela Dona Morte e boas. Só que
a postura dele diante da vida é de um senhor de escravos. A preocupação dele vagueia em torno disso, né? De posse, de determinações. Eu mando, você obedece. Então, olha só, em que ficamos quanto às minhas terras e os meus escravos? Uhum. É a ideia dele, né? A ideia central dele é essa. Em que ficamos, né? É, é, eu paguei um bom preço por aquelas peças, né? Porque eram assim que os escravos eram tratados como peças. E, e aí ele fala uma coisa aqui interessante, né? Sabe o senhor que veio sendo perseguido durante muitos anos. Essa perseguição dele, a gente pode entender aqui, sendo ele um homem rico, ele não passaria por perseguições, né, encarnado. Essas perseguições, elas me ocorrem ser de quando ele desencarna, das várias vítimas que o atormentaram, exigindo, né, vingança, aquela situação toda desnorteada que a gente tem uma ideia já. Só que, como a ideia dele de ser um senhor de vidas é tão forte nele, ele ele possivelmente estendia esse lastro de senhor sobre a esposa, sobre os filhos, né? Porque os filhos, para ele, são lentos, não sabem viver, não sabem resolver sem ele. Então, ele possivelmente era aquela pessoa autoritária que tinha que tudo passar pelo crivo da permissão dele. Então, quando a gente observa uma personalidade adoentada assim, a gente vai vendo, a gente vai vendo o quanto que é perigoso para a gente na encarnação e quão fácil é para a gente cruzar essa linha, né? Porque trazendo para a nossa realidade de hoje, a gente vê. E vamos dizer que se nós não formos essas pessoas que determinam a vida dos outros, né? Ah, na minha casa não pode sentar, não pode entrar de chinelo, não pode entrar de sapato. Ah, não pode. Quem mexe na minha cozinha sou eu. Quem mexe nas minhas vasilhas tapoé sou eu. Eu não, tá, gente? Que eu nem tenho. Mas exemplos, né? E de decidir vidas, de tolir, né? De tolir o outro ser humano, de não permitir que o outro seja a expressão dele, porque enquanto é criança, é pequenininho, precisa sim da orientação ativa, do olhar, né? Constante dos pais. Mas à medida que vai crescendo, também precisa ir afrouxando o laço para não fazer das pessoas que caminham conosco cativos. Aí muitas vezes a gente vai ver famílias dizendo assim: "Ah, na minha casa nada acontece se eu não estiver por trás", mas deixou acontecer? Será que não escravizou aquelas mentes? Porque essa palavra é forte, mas a intenção da força dela é justamente essa, né? Fazer com que a gente observe o que é restringir a liberdade do outro ser o que ele pode ser, o desejo dele. Porque se a gente cai como cativos na mão de alguém, a gente vai ter a nossa liberdade, a nossa vontade, a nossa personalidade tolhida. Isso é escravidão. Isso é uma forma, né, de tomar para si a vida do outro. Então, quando ele fala aqui, dentro dele está tão vivo, é tão forte a escravidão, né? Tão forte, porque ele está preocupado justamente com isso, em voltar para lá e continuar administrando todas aquelas vidas, mais os pertences que são os escravos e as terras. A dona Sinhá é uma mulher que, né, possivelmente sofreu calada, também sendo escravizada, né, por essa vontade, por esse
por esse sentido de eu mando, vocês obedecem, é que a gente sabe que nessa época, essa era uma conduta muito comum, né? A gente não está divagando sobre uma possibilidade, isso é muito real, né? Então está muito vivo nele, né? Os filhos dele eram cativos também, porque se um filho quisesse seguir um caminho, não pode, vai seguir esse, porque é esse que você tem que fazer, né? Isso é escravidão também, né? E vendo aqui também, Renata, que tem que trazer tudo debaixo das rédeas dele, né? Tem que os filhos, e isso traz uma tristeza muito grande, né? Porque o outro se sente incapaz, não sabe resolver nada, quem sempre vai estar resolvendo é o pai ou a mãe, ele não tem capacidade de escolha, né? E quando a gente trabalha, como eu trabalhei com crianças com deficiência, um dos pontos que a gente fala muito com as famílias é deixar aquele filho, que muitas vezes a gente acha que não tem capacidade de escolher nada, ganhar esse espaço de poder escolher minimamente uma fruta entre a outra, porque eles vão dando tudo de acordo com quanto eu penso que você precisa disso e te dou, eu não solicito. Então, assim, é realmente isso que você fala, é filho dentro da escravidão do outro, né? Sob o que o outro quer, o que o outro fala, o que o outro escolhe. E se aniquilar a pessoa, né? Se aniquila ela. E é Sim. uma submissão muito grande, porque o outro, ele não existe praticamente, né? Ele é uma sombra, né? Podemos passar para o próximo? Podemos, podemos. Ô, Rosa, só uma coisa. Ainda hoje, no século que nós vivemos, né, eu observo, eu tenho contato com muitos idosos, né, e casais idosos, e aí eu observo, porque tem sempre um dominante, né, e o dominante é a mulher, geralmente. Se ela tá com a cabecinha boa, a dominante é ela. É, Menina, mas dá dó dos maridos, tá? Porque eu falo assim, são realmente são cativos. Realmente são cativos. E alguns eu conheço, têm intimidade, eu falo assim, pelo amor de Deus, quebra essa algema. Deixa eu fazer isso com você, não. é, Aí o que que eu ouço? Olha só o que que eu ouço. Eu ouço assim, não, deixa ela, ela que sabe, se ela quer, é assim, é, porque a pessoa viveu uma vida inteira sendo, né, dominada, tendo o caminho dela direcionado. Claro que dentro da casa das pessoas, nos acordos que as pessoas fazem para viver, cada um sabe o que é melhor para si. Mas a gente vê que isso não é uma coisa positiva, né? Se a gente for fazer um levantamento do que é positivo, porque um dos dois vai partir, não, que é óbvio que um dos dois, todos os dois vão partir, mas geralmente um vai partir antes que o outro. Se é, aquele que é o dominante parte antes, vai obsidiar aquele que fica. E aquele que fica, geralmente fica doente, fica desequilibrado, porque assim, é um pássaro que teve as asas cortadas a vida inteira, ele não sabe voar. isso. Então, isso é muito triste. Isso aqui é para a gente pensar, para a gente trazer para a nossa vida, para a gente não fazer isso com as pessoas, né? A gente vê isso nas relações familiares, não necessariamente apenas dos idosos, de casais que estão há muitos anos juntos, né? Relações de irmãos, de pais com filhos, e por aí vai. Uhum. Elaine, Oi. Então, é só pegando um gancho nesse exemplo que a Renata deu, que eu também trabalho muito com idoso e com pessoas com deficiência, né? E adolescentes, meu público-alvo é esse. Mas essa relação entre os idosos e a dominância da mulher, ela é assim, super perceptível e esmagadora, eu diria. E aí, às vezes, a gente vai fazer
né? Já aconteceu de eu tentar fazer um atendimento e tentar devolver a autonomia para o homem, né? Uhum. A família não aceita, tira ele, não deixa ele continuar o atendimento. Então, assim, a gente percebe também que a gente domina o outro, escraviza o outro, em detrimento das nossas fraquezas, né? Das nossas inseguranças. Então, isso acontece o tempo todo nessas relações. Na terceira idade, com os idosos, eu acho que fica mais evidente, porque o homem debilita primeiro, né? Uhum. Normalmente ele é mais velho, ele debilita, então aí ele perde, ele não tem mais autonomia sobre o cartão de banco, já fica com a esposa, ele não dá palpite mais em nada. Então, assim, acaba sendo um final de vida muito sofrido. Então, eu só queria compartilhar essa vivência que eu tenho também. Nesse momento aí da vida, ele está mais debilitado, ele está fora do trabalho, que é onde ele agia, interagia e determinava, é, às vezes, né, às vezes é um diretor, é um chefe, e quando ele chega em casa, ele não tem esse mesmo espaço. Então é a mulher mesmo, ela, e realmente ela pega o cartão, ela domina, ela fala o que compra, ela está sempre, às vezes, mais ativa, porque ela tem uma relação com os netos e às vezes até cuida de algum neto, e a mulher, de uma certa forma, ela é mais ativa, ela procura mais também atividades, e é isso mesmo. E eu acho que isso é muito bom da gente ir colocando durante esses estudos, porque isso faz parte daquele, do autoconhecimento, né? E eu, como é que eu estou agindo, né? Como que eu estou fazendo, quem eu estou dominando ou me deixando dominar, né? Acho que tem que ter equilíbrio em tudo. Pode passar, Elaine, por favor. O velho sorriu confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se exclamando: E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Então, para começar, essa pessoa, esse cavalheiro, ele já denota um nobre aprumo. Se está com esse nobre aprumo aqui, parte para o lado de lá com o mesmo nobre aprumo, né? Não vamos morrer virar santos, morrer e ficar humildes, não tem nada disso. E ele questiona a solução para o processo aí, né? O que está preocupado aqui? Preocupado com uma herança que deve ser muito grande. Ele acha que o quinhão dele é maior do que os demais, será que é mesmo? Né? Será que é mesmo? Será que a razão aqui é dele? Busca influências, né? Tal qual, né? Aqui, as influências, as pessoas que têm poder, né? Busca o imperador, quer dizer, continua da mesmíssima forma que estava. E Alfredo responde para ele com carinho fraternal: já expedi a mensagem. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Aí a gente fica pensando, né? Quando a gente lida com um espírito dementado, com um espírito que não se reconhece ali desencarnado, não percebe, não tem essa noção. Adianta bater de frente com ele? Adianta jogar para ele, assim, de chofre algumas verdades? Peraí, você morreu, né? Não é assim, né? A gente não vai aí, no caso, querer piorar a situação que ele já se encontra.
E as coisas têm que serem conduzidas de forma que ele, uma hora, vai chegar nessa conclusão. Ele vai chegar nessa consciência, né? E isso demora. Ele vai ter que ser com conversa, vai ter que ser com paciência, para ir conduzindo esse processo. E ele responde, então, né? Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Então, assim, todo mundo está ali para servi-lo, né? Ele manda, como a Renata falou, no caso anterior, né? Ele manda, o outro obedece, porque ele é ele, né? É aquela velha história. Você sabe com quem que você está falando, né? Ele tem uma nobreza, ele tem ele ocupa uma classe social que é mais importante do que aquele que está falando com ele, seja quem for, porque ele nem sabe quem é o Alfredo, ele nem sabe quem está falando com ele. Mas o Alfredo, embora ele esteja, né, no patamar de um espírito com mais condição, com mais moral, ele também não se deixa ficar chateado com isso, né? Ele não melindra com isso. Ele continua falando com ele com muito carinho, com muito respeito. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo expectado para conhecer a grandeza da herança divina. E aí ele começa a entrar na doutrinação, né? Ele vai suscitando pontos aqui para que a pessoa possa, né? Uma coisinha aqui, outra ali, para ver se a pessoa começa a ir despertando. Pode. Aí, porque aqui ele fala, não é a herança dos seus avós, né? É a herança divina. Vamos ver se esse espírito vai se interessar. E que herança divina é essa? Porque se a herança dos meus avós é cobiçada, imagina a herança divina, né? Então ele vai jogando pontos para ver se esses espíritos vão começando a cair numa real, ou pelo menos se interessar, né? Por alguma coisa que ele vai falando aqui, para ele ir cada dia tecendo mais com essa pessoa. Pode falar, Renata. Duas coisas que eu achei muito interessante. Uma delas, assim, em diálogo com o que você levantou, né? Adianta você falar de determinadas coisas, né? Para os espíritos que não estão interessados. Gente, é só a gente pegar a gente como exemplo. Adianta falar as coisas para a gente, gente? A gente está estudando a doutrina espírita tem quanto tempo, gente? Já era para a gente ser iluminado. Porque não é porque a gente não sabe o que Jesus veio nos ensinar, a gente sabe. O negócio é que a gente não quer caminhar aquele caminho ainda. Então a gente fecha os ouvidos, fecha os olhos, desliga o Wi-Fi e segue na banda que a gente quer. Então, o que a espiritualidade não faz, Rosa? Eles não jogam pérolas aos porcos. Por quê? Porque se a gente não está aberto para poder ouvir algo de mais profundo, é desperdiçar tempo, né? É desperdiçar uma energia que vai ser muito melhor utilizada em outro momento, em outros serviços, porque diante da negativa do coração de um ser humano, não tem esclarecimento e argumento que o demova daquilo que ele quer. E é interessante, outra coisa que eu achei interessante, que eu acho muito interessante comentar com vocês, que é nos livros de André Luiz, os nomes, né, gente? Os nomes são um espetáculo à parte. A gente vai ver nomes assim que a gente não escuta usualmente. Mas tem alguns nomes que eles têm, que é colocado nos livros, que é para chamar as nossas atenções para determinadas situações. Por exemplo, Aristarco.
A raiz de Aristarco é da aristocracia, ele é um aristocrático. Ele não é um homem de boas influências e rico, não, ele é um homem muito rico e de excelentes boas influências, boas relações, né? E a mentalidade dele é, é controversa, é o contrário do que realmente ele precisa compreender para ele se reequilibrar. Na verdade, ele está desequilibrado, porque quando ele fala lá que o Visconde, Visconde, né? Que o Visconde de Cairu se trata de um velhaco, ele está falando dele. Ele está falando de si. Quando a gente coloca certos atributos sobre os outros, a gente está falando da gente, né? Tem uma frase que eu acho maravilhosa, eu não sei de quem é, mas diz assim, é da Elaine deve saber, porque ela é muito circulada no ramo aí da psicologia, da psiquiatria, que diz assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, quando ele fala das pessoas, né, dos parentes que estão tentando levar vantagem sobre ele está falando dele mesmo. Quando ele fala que o Visconde, que não tem porquê, e mesmo que seja uma pessoa que não seja idônea, mas quando ele fala do Visconde, que é um velhaco, ele está falando mais dele do que do Visconde, porque o Visconde não está no baile aqui do conhecimento, né? Então, o desequilíbrio dele é outra coisa que a gente precisa falar, né, Rosa? Está muito interligada como a gente vive. A gente atribui problemas e defeitos que muitas vezes são nossos aos outros. E aí eu volto a dizer aquilo que você falou que é muito, muito importante da gente pensar. Por que que não adianta falar com os espíritos, né? Não adianta, não adianta, porque ele poderia fazer uma dissertação com o Aristarco aqui, falando, né, que ele já desencarnou, que a vida continua, mas ele sabe, Alfredo sabe que ele não tem campo para isso. Então não tem razão para quê, né? Ele não vai mentir para ele, mas ele vai dosar as palavras de acordo com aquilo que ele pode absorver. Uhum. E que é uma coisa que você chamou a atenção, que é muito interessante também. Ele fala com Alfredo, como ele é aristocrático, ele fala com Alfredo como se Alfredo fosse empregado dele. Porque tem um lapso de tempo aí que ele não entendeu. Porque ele dá conta aqui, ó, do império. O império, para esse período aqui da Segunda Guerra, que é onde está acontecendo esse movimento, é 100 anos, não é? É. Se não for Isso. quase isso, é isso. Então, olha só o lapso de tempo que tem entre ele e a realidade. Uhum. Alfredo vai desgastar com ele, sabendo que ele não tem. O desgaste que eu falo não é uma preguiça, não vou explicar porque vai me cansar, não, é porque ele não dá conta. Isso é caridade. Uhum. Isso é caridade. Obrigada. Eu vejo isso aí também, assim, até hoje, né, mesmo nos encarnados, né, a gente vê algumas pessoas, não precisam ser tão velhas, elas trazem algumas ideias enraigadas nelas, que a gente fala, mas essa ideia não bate com os tempos de hoje. Mas a pessoa traz aquilo tão dentro dela, que pode ser de uma vida passada e que ela não consegue desapegar daquela ideia. Aquela ideia, olha, imagina, permanece com ela ali, ideias preconceituosas, né? Ideias às vezes machistas, mulheres, inclusive, elas. Então, não é só o desencarnado que às vezes está vivendo no ontem de quando ele estava encarnado,
Mas muitas vezes a gente está vendo os encarnados também com posturas e ideias e falas e ações de um tempo que não coaduna com o tempo de hoje mais, né? E aí a gente fala, puxa vida, essa pessoa ainda traz isso dentro dela, ela não conseguiu ainda ultrapassar e, eu não sei, renovar suas ideias. E outra coisa também, o livre-arbítrio, né? Se eu estou preso naquilo, se eu penso assim, se eu falo assim, eu é que tenho que aprender, eu tenho que despertar, porque não adianta falar para o outro, o tempo hoje é assim, é assado, é aos pouquinhos, para ele poder ir trocando e transformando essas ideias mesmo. É uma transformação. Então, esse livre-arbítrio aí é o que também é o que às vezes que limita o outro, nos limita ao falar com o outro. Bom, ele está totalmente equivocado, mas né, ele tem um direito e é ele que está equivocado. Não vai ter uma mudança. Não adianta eu falar com ele aqui 3 dúzias de palavras e ele não vai assimilar, né? Então é isso aí que a Renata estava falando. Bom, gente, já são 9h03 e vamos no slide 7. Vamos parar por aqui e a gente continua semana que vem, é isso? Sim. Sim. Pode ser? Então, vamos fazer oração, então? Quem se oferece para fazer oração, por favor? Vou fazer, então, tá, gente? Vamos elevar nossos corações a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos hoje, buscando compreender um pouquinho mais de nós mesmos, buscando entender essa doutrina maravilhosa, que é consoladora, que é esclarecedora, que é terapêutica para nós. Vamos agradecer por estarmos abrigados, alimentados, por termos um trabalho, por estarmos com nossos familiares, e pedindo assim também por aqueles que não puderam estar conosco hoje, pedindo assim também para os nossos amigos, nossos familiares, nosso plano terrestre, pedindo a paz, pedindo a luz, pedindo uma transformação de consciência, para que possamos nos amar mais. E assim, só assim, poderemos encontrar a felicidade. Agradecemos aos mentores, os nossos mentores, aos mentores deste estudo, aos mentores da nossa casa, doutor Bezerra, por nos conduzir, nos ajudar a irmos por um caminho que é tão compensador. Que a luz ilumine cada uma das nossas famílias, e sempre. Que assim seja, Senhor. Vamos agradecer